Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Memória ABC começa a sua entrevista de hoje, dia 10 de setembro, com Rainer Wolf, artista plástico e um cidadão de Balneário Camboriú, já na plenitude, apesar de ser alemão de origem, mas já tantos deles que chegaram aqui, tanto deles de outras nacionalidades, de outros estados do Brasil, que chegaram, se constituíram família e se criaram raízes na nossa cidade. Conversar hoje com ele, através do Memória ABC, aqui da TV Câmara e da Rádio Câmara. Eu sou Aderbal Machado e converso com Rainer Wolf. Rainer, prazer em tê-lo aqui. Obrigado por receber o nosso convite e atendê-lo, né? Você que vive ocupado lá, no meio da natureza do estaleiro, né? Você tem ali... Ô, Rainer, eu queria começar perguntando aqui, afinal de contas, né? Por que Balneário Camboriú? Como é que você aportou aqui e ficou? Como é que surgiu isso? Surgiu porque meu pai já esteve aqui, então foi mais fácil. Meu pai chegou um ano antes. Então, que ano foi isso? Meu pai chegou no final de 87. 87. E eu morava em Monique. Você veio junto, pequenininho? Não, pequenininho não, né? Já era? Eu cheguei em 89, então 30 anos atrás. Faz 30 anos em Balneário Camboriú. Eu tenho 62, então já cheguei grande. já então não era tão pequeno. Não, é pequeno na altura, mas mais cabeludo na época. Mas, não, na verdade foi uma tentativa de um ano de aprender um pouquinho mais sobre um povo diferente, uma língua diferente, um país diferente. Então meu pai na época me convidou. Vocês vieram de Berlim? Eu nasci em Berlim. Você nasceu na capital da Alemanha, Nasceu, né? na época capital, é capital ainda. Agora, né? Não, na época também é capital. Era capital, né, Berlim? Na minha época ainda. A pergunta sempre, então tu nasceu em Berlim Ocidental ou Oriental? Sim, sim. Eu nasci em Berlim, ponto. Então eu nasci antes do muro de Berlim. Antes do muro. Eu nasci em 57. O muro foi em 61, né? E em 57 tinha 4 anos. Então eu morava bem num bairro ao lado, onde foi feito do centro mesmo de Berlim, sim, onde depois foi erguido primeiro, não foi o muro, foi arame farpado, foi controle de entrada e saída. Tu entrava, morava num bairro administrado por americanos, e depois tu trabalhava, exemplo, num bairro onde administrado pelos russos. E quem fez a fronteira foram os russos na época, né? Não tinha Alemanha Oriental. Que a divisão era Estados Unidos, Inglaterra, França? 4 países. Era Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia. E Rússia, né? A Rússia na época, né? Então a Alemanha em si foi dividida por 4 e a capital também. Então tu tira todo o poder de um outro país que tu vai administrar. Mas foi só administrativamente. E os russos começando, fazendo fronteirinha, sabe? Tudo achavam minha brincadeira. E os 3 outros aliados davam domínio no ponto. E de repente 61 lá chegava fechado dia para noite. Então foi uma coisa meio... Foi nessa época, mas foi por causa disso que o teu pai resolveu? Não. Isso foi... Nós moramos muito tempo lá, meu pai tinha floricultura, minhas famílias são de floricultura. E ficamos até eu tinha 10 anos em Berlim, então 67, 68. Depois fomos num vilarejo igual tamanho que Estaleiro hoje, 300 e pouco habitantes, é menor que Estaleiro, e já na Bavária, no sul da Alemanha. E perto de Rotenburg ob der Tauber, na Ruta Romântica. Mas foi sem pretensão, foi uma coisa de sair. Só meu pai tinha na cabeça da infância, ele queria sair de aventura. Então ele tinha 2, 3 lugares. Na época era Austrália, Canadá e América do Sul, sem definição de nenhum país. E então em 85 ele via em jornais da Alemanha anúncios grandes, enormes, de terra, bastante terra, Paraguai, na época do Stroessner. Então tinha uma empresa que levava interessados da Alemanha para Paraguai, que tu comprava terreno, paga as viagens e a estadia, ida e volta, né? Compravam terreno lá, grandes, e na época era grande o jojoba. Jojoba é uma planta, um óleo que se usa medicinal e para cremes e tudo isso, né?
não é nem soja, jojoba mesmo, né? Então meu pai se interessava, floricultura, plantação. Ficou 6 meses viajando no Paraguai, conheceu tudo. Ficou, foi para lá, foi para cá. E de repente, em Assunção, ele conheceu um alemão, um velhinho alemão, que eu acho ainda tipo um desses fugitivos, que falou, antes tu compra aqui, porque tinha estresse na época, né? Ele mostra uma cidade que está crescendo no Brasil, no sul do Brasil. Ah, tá, por que não? Pegou, na época ele comprou um Marajó, um carro, viajou, foi para Balneário Camboriú. E esse alemão tinha uma casa perto da Marginal. Mas o conselho foi especificamente Balneário Camboriú? O cara, porque ele tinha uma casa aqui, esse alemão tinha uma casa aqui. Então, uma casa simples, perto da BR hoje, né? Onde tem BR. Mas na época era um negócio assim, que nessa época... 87. 86, 87. Mas 87 Balneário já tinha Já tinha? Não, um ritmo de cidade como é, não como é hoje, mas já tinha um ritmo muito parecido. Né? Desculpa, eu cheguei depois de 89, é uma outra cidade para estrangeiro. Chega aqui, era cheio de argentinos, bastante argentinos. E argentinos, o valor era, a troca o câmbio foi... muito legal. Então, para nós chegando aqui, uma cerveja custava 50 centavos do marco alemão, e na Alemanha custa 2. Então, tu tomava uma lá e 4 aqui, tipo, sabe? O valor. Essa comparação é bem alemã, cerveja, né? Cerveja, né? Chegava jovem, 30 anos. Mas não, ele depois se interessou e o cara mostrou para ele várias ideias. Balneário Camboriú, foram lá nas 30 praias também, tudo lugares. Eu ia perguntar exatamente por que Interpraia, porque era uma região muito agreste ainda, muito inóspita, né? Então ele foi numa imobiliária na Atlântica, tem até hoje lá na Galeria Maxim, até hoje tem. E via lá vários anúncios, falou, vamos visitar várias coisas. Mostrou uma onde tinha antigamente o Maimbia. Tu lembra Maimbia? Lembro. Onde foi a rádio. A Tia Alzira tinha um terreno lá ao lado, famosa Tia Alzira, tinha um barzinho lá. Então, ao lado tinha uma casa alemã com um pinheiro na frente. Estilo o terreno alemão. Tinha 2.000 metros quadrados, uma rua sem saída. Hoje tem prédio de luxo em cima desse terreno, enorme. E o valor que ele tinha na época para investir, que ele tinha solto, vamos falar assim, né? Já para colocar, sem vender nada na Alemanha. E o mesmo valor, eu falei, tem outro terreno lá no Taquara, na estaleira, vou lhe mostrar. A diferença, aqui tinha 2.000 metros quadrados, no estaleiro tinha 27.000 metros quadrados. Mas no meio de nada, porque em cima do muro, e não tinha rua. Era mato, né? Mato, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Então não preciso começar de novo. Mas ele entrou nesse terreno, onde eu moro hoje, até hoje, onde tem a nossa casa, e tinha um platô. E tinha plantação de milho embaixo, que é uma dúvida, mas lá tinha mato, não, tinha planta, que chama lá, os nativos de baixo, eles usaram muitos platôs de cima para plantar manioca, milho, várias coisas. Então, acabaram já nos anos 50, antes já com muita, e depois plantar, usaram mesmo, né? Ele via lá, olhou para a direita, olhou para a esquerda, de chinelos. Gostei. Não pensou em cobre, nada disso. Tinha Ilha de Porto Belo, estaleiro. Aqui eu vou ficar. Mas ele comprou os 25 mil metros quadrados? Comprou os 27 mil metros quadrados. 27 mil. Isso. O mesmo preço que eu tenho em 2000 mas aqui. Onde você mora hoje é essa área ou não, você... Não, foi feito em Interpraias no meio. E na época ele vendeu a parte do outro lado da Interpraias. A Interpraia dividiu a propriedade, então. Dividia na época, que era junto no terreno. Você ficou com a parte de cima. Nós ficamos com a parte, vamos falar, não estaleiro, mas para mar aberto. Sim, né? sim. Pois é. Na época, como é que vocês desbravaram isso? Quer dizer, você tem que construir, viver lá, sem água, sem luz. Até hoje, hoje já está chegando água lá, né? Hoje está chegando água lá, depois de décadas e décadas. E eu sei, mas eu sei que você fez lá uma experiência que até pouco tempo era inédita. Você criou um sistema de captação de água, não só para você usar na limpeza, mas também para tomar. Para viver. E muita gente, a água da chuva não é boa, não sei, depende de como é que você faz, né? Tu faz uma análise, tu vai sentir que a água aqui, nós temos a água da chuva, ela não é tão poluente. Mas você tem um sistema até hoje, apesar de... Até hoje, eu uso
Você não vai desfazer do sistema? Não, gente, eu tenho 30 mil litros de água, reservatório só de água da chuva, 30 mil. E como é que você administrava isso da época de chuva, fora da época de chuva? Não, antes, olha, na hora que foi, nós tínhamos uma fonte, é preciso explicar isso, tá? Antes da praias. Uma fonte que saía dia e noite, fonte água natural. assim, natural. Então, chegava lá de cima do muro e tinha isso. Começou a entrar praias, as detonações, e a fonte está na rua hoje. Tu passa na frente do meu terreno, lá na Enterpraias, tem os asfaltos sempre rachados, estragados, onde sai a fonte e sai na rua, não tem como de captar mais. Então, de dia à noite não tinha água em casa, então eu precisava achar uma ideia. Então, todas as telhas da casa e da garagem, tudo interligado com vários tipos de filtros, para chegar a uma qualidade de água que tu pode usar. E aumentava a quantidade de armazenamento. Mas sem energia, como é que você vivia lá, sem energia elétrica? Não, na época meu pai comprou, não tinha energia. A primeira coisa, comprou postes de luz, que foram depois doados para a Celesc, que na época não é a prefeitura. Aí tinha que doar e era da Celesc. Comprava 8 postes de luz para chegar mais em cima ainda, pequenos e grandes, mandou colocar, e depois tinha um relógio lá de luz e tinha luz. Mas vocês viveram algum tempo sem energia lá? Monofásico. Não, meu pai, para a construção, não precisava de Quer dizer, quando você... Já tinha. Já era meu herança, pai já construía a casa dele. Já Em era um ano herança, ele né? construía a casa. Pois é, eu vou perguntar aqui, porque o senhor sabe que eu nunca fui bom repórter, mas sou curioso por o seu pai, afinal de contas, a história dele antes e depois disso, antes, durante e depois disso. Meu pai é um filho com 6 filhos, 6 irmãos. 2 faleceram, o pai dele faleceu na guerra, que foi chamado, um desses jovens que foram chamados para... Então ele assumiu jovem a família toda, e a família tinha um monte e perdeu tudo no final, mas ele conseguia se reerguer de novo, comprou aqui, investiu aqui, quase casou aqui, quase, e faleceu aqui. Ele faleceu em que época, né? Ele faleceu agora há uns 22 anos atrás. 22 anos? Infarto. E faz agora, hein? Ele faleceu há 22 anos, ou seja, ali em torno de 1997. Um pouquinho antes que eu casei com a Zezé. Foi na época, sim. Foi antes de você casar com a Zezé. Sim. Pois é. Foi bem no ano. Aí aí é aquela história, né? As raízes que a gente cria em certos lugares, elas têm vários focos, né? Então você criou primeiro a raiz pessoal, a raiz por causa do teu pai, a raiz telúrica da terra, quer dizer, você tinha a terra ali, você criou aquilo ali, depois você criou a raiz familiar, quer dizer, você casou com uma brasileira. Casou com uma brasileira, bem brasileira. Bem volta brasileira nisso, né? E aí você estabeleceu esse liame com a cidade e de repente, eu não sei se você já tinha esses pendores artísticos que você tinha, né? Eu sei que cultura você tinha suficiente para fazer o que você quisesse. Mas aí você resolveu ser artista plástico, fazer lá as suas artes que você difunde e faz. Aqui a cidade, inclusive, tem um monumento histórico que foi concebido por você, que é a famosa mão, né? Mão do trabalhador. Que é preservada até hoje, houve alguns contratempos ali, calma, você... Faz parte. Eu vi tantas brigas suas por causa daquela mão ali, que eu fiquei... Não, porque às vezes, uma coisa, é um filho. Mesmo que eu, na época... É a criação tua, né? Bem claro, ela foi criada, fiz vários desenhos. Sempre tem a pergunta também, mas ela é tão bruta, ela é tão feia. A simbologia dela. Isso, não tem nada a ver com Hitler, não tem nada a ver com... Porque muito na época do Adolf Hitler se fiz monumentos, não sei o que, não tem nada a ver. Na época chegaram da prefeitura, o Baggio, engenheiro que até hoje está lá, ele falou, Rainer, eu frequentava, nós tínhamos uma cafeteria na Avenida Brasil, o Eucalipto, que tinha um eucalipto enorme na 1121. Então, foi frequentada por muita gente, até da prefeitura. E ele chegou um dia e falou, viu que eu estava desenhando, fazendo quadros, telas, instalações. Ele chegou um dia e falou, Rainer, tu não quer fazer um monumento? Estamos reformando lá na frente, bem aqui perto da tua cafeteria. Não quer pensar uma ideia? Tá. O que vocês querem? O prefeito na época, Pavan, era PDT, então Partido Trabalhador. Então, uma coisa ele quer mais uma homenagem, porque a praça Kurt Amann, chama-se a praça, foi uma ideia adaptada da praça na frente do Hotel Amann, que foi feito o primeiro espaço de pavê que tem lá, e ele adotou isso, banhado como de todo. E a experiência foi lá na praça Kurt Amann. Então,
precisamos de uma coisa que simboliza o trabalhador, que dá uma homenagem ao trabalhador, que trabalha para o turista o ano inteiro. Então foi essa ideia, uma mão bruta, grossa. Eu fiz 5, 6 expostos, apresentei vários, tenho ainda os originais em casa. E esse foi escolhido, não eu que escolhi, então foi escolhido por várias pessoas. E o globo dentro era dourado. Trabalhador segurando o mundo. Está segurando o din-din, o dourado, né, no final. E a cor original era semente bege, uma cor bem normal. Ela mudou para azul, preto, com iluminação natalina, com tudo, colar em cima, roubar as placas era roubada de novo. Tinha iluminação, tinha jardim, não tem jardim. A minha assinatura atrás está cheia de terra agora. Então, ela vive Balneário Camboriú, ela vive todas as histórias de todos os prefeitos. E está lá até hoje. Mas quais são as outras obras que você tem aqui? Pública é única. Que você colocou nessa, porque teve uma lei, que deve estar em vigor ainda, de que toda construção, todo edifício tem que ter uma obra com mais de 6 andares de um artista na frente. E teve uma época a lei estava um pouco obscura, ou seja, ela estava dentro do hall da entrada. Não esclarecia que era ali. E aí eu sei que tinha uma construção que o fiscal foi, o cara pegou uma varinha, botou e fincou no canteiro. Queijo provolone que nós falamos. E fincou no canteiro. Shopping Atlântico. Aí está na frente. Depois é que mudaram a lei para especificar bem onde é que o queijo provolone estava tudo certo. Onde é que a obra tinha que estar. Se trata aí da valorização, evidentemente, do artista local e juntando o artista local, a arte local com a cidade, a cultura local com a cidade. Se fala, mas o artista quer ganhar. Eu briguei um pouquinho na época junto, depois tu chega na conclusão, não vale a pena. Tu vai se expor com os construtores, tu vai se expor com o público, e eles acham que tu ganha um monte de dinheiro em cima de obra de arte, em cima de um prédio. Na verdade, é uma peça decorativa no final, e por muitos construtores, tá? Vários construtores, é mais um adereço, sabe, uma malda. Poderia uma lei melhor. Quer dizer, hoje você não defenderia isso? Não, eu já uns quase 10 anos atrás, já falei na época será melhor, às vezes, um X tal, cada andar, valor X tal precisa ser uma obra, ou não, ou a empresa vai doar um X tal para um fundo aplicado para a cultura, para toda a cultura, não para os artistas em si, entendeu? Não para o artista. Sim. Tá? Porque tinha várias ideias, vamos fazer tipo rodízio. Uma FG vai colocar a placa do Rainer Wolf, que trabalha com Guido Roya, que é meu amigo. Então, sabe, tem uma coisa que tu não pode obrigar uma empresa de pegar um artista que ela não quer. Até porque é meio que uma interferência do poder público na iniciativa privada, fica um negócio meio doido, né? Meio doido, mas vamos ver do outro lado. Muitas pessoas hoje, onde tu mora? Onde tem essa... Às vezes tu não sabe o nome do prédio, mas onde tem uma obra X tal. Tá. As pessoas têm uma ligação com isso, tá? Então nós temos hoje, foi lançado um livro, né? Sim. 2 anos atrás, com as obras podemos ter todo tipo de exceção e de observação, até negativa, mas que é bonito Não há nenhuma dúvida que fica diferente. Uma cidade que tem uma característica na frente de cada obra tem uma obra de um artista local, sem dúvida nenhuma. Rainer, a gente volta daqui a pouco com Memória ABC, falando um pouco dessa arte que você trabalha com vários tipos de artes, afinal de contas, né? Eu tenho lá em casa algumas gravuras suas com... alumínio. Como é que chama? Não é hierógrafo que se diz? Não, é martelado, alumínio. Isso, batido. Alumínio. Você fala ali, sucesso e do meu signo. Tá. Você tem lá também. Eu tenho. E tenho do Guido Roya também, um trabalho que ele expôs em Blumenau há uns 40 anos. Eu tenho até hoje o quadro Guido expôs no mundo inteiro. Que era a capa do folder. Sim. E o Renato Viana, que era prefeito, me deu de presente. Eu tenho até hoje. Show de bola. Junto com o catálogo. Alguém já quis comprar? Eu disse negativo. Não. Não vai ficar aqui onde está. A gente conversa daqui a pouco, continua a nossa conversa no segundo bloco com o artista plástico Rainer Wolf. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu nasci há 40 anos.
Desde o início, percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória ABC. Memória ABC, continua aqui a nossa conversa com o artista plástico Rainer Wolf, um cidadão de participação efetiva na vida da cidade em todos os sentidos, até no sentido crítico e de envolvimento com a política da cidade. A gente tem tido uns entreveros de vez em quando ali, mas não tem como deixar de respeitar pessoas que nitidamente e reconhecidamente têm uma participação definitiva e decisiva na vida da cidade. Não tem como você negar isso, apesar de você não concordar, discordar, não interessa. Mas tem coisas que conscientemente você tem que admitir. Tem uma participação efetiva na cidade, apesar de tudo. Mas aí todos nós nos envolvemos nisso, porque todos nós também temos a mesma característica. Essa aqui é a grande verdade. E todos nós também amamos a cidade do nosso jeito. Essa aqui é a verdade. Rainer, queria agora falar, assim, você... o artista, ele tem uma sensibilidade que vai para cá. Um é pintura, outro gosta de trabalhar com artesanato, outro gosta de trabalhar com metal. Agora você inventou os canudos, né? Os canudos de metal. Eu não inventei nada, tá tudo já, a roda já andou antes. Pois é, então, tu vê que muda rápido, o ciclo gira muito rápido. Mas como cheguei no canudo? O canudo chegou antes da lei aqui, antes das leis, porque eu trabalho com alumínio, que tu tem umas peças minhas, como tu falou, dos signos, né? Uhum. Que tu observa a sua peça hoje em casa, na frente tu tem uma chapa de alumínio trabalhado. Sim. E ela tem um afastamento de uma chapa de madeira. Tá? Ela é montada sobre uma madeira, um MDF. Acho que são discos japoneses que você usa ali, né? Sim, na época. Mas tu olha o distanciador que tem lá atrás, nada mais um canudo, só em forma pequena. Sim. Então eu compro esses canudos em espaços de 6 metros. Uhum. Já há quantos anos tu tem a peça em casa? Então já faz tempo eu já tenho um canudo de alumínio em casa. Muito tempo. Mas na hora que... Seguramente uns 20 anos. Já. Então na hora que chegou, na época nós trabalhávamos junto num jornal. Isso. Tu lembra disso? Eu fui chargista, tu trabalhava lá no Renato tu tinha tua coluna lá, lembra? Exatamente. Né? Exatamente. Então, na época, trabalhava junto e fiz o meu trabalho. Na época já tinha meu canudo em casa, então eu usava isso sem problema nenhum. Mas depois chegou essa onda. Antes dessa onda de... A onda. Na verdade, uma onda, e peguei minha prancha de surf, está surfando junto, bem claro isso. Como é que você encara a cidade? Melhorando o produto, né? Claro. Vai lá, pode ir. Quer continuar? Não, mas só para ver, não, melhorando, porque antigamente era alumínio, hoje é outro material. Pois é, agora você muda. Mas você vai mudar muitas vezes ainda, né? Porque o artista, ele é incansável nisso, a sucessão de... A cabeça gira muito rápido, né? Você não tem que fazer assim. Mas como é que você já contou a parte do tempo que você veio aqui, chegou com seu pai, você olhava a cidade de um jeito, hoje você forçosamente como eu, como qualquer outro que ficou tanto tempo na cidade, já olha de outro jeito, ou seja, você tem que se adaptar ao ciclo que a própria cidade te oferece. Você não tem como dizer assim, que bom seria no tempo que tinha Roseta ainda, tinha Lagoa no lugar do shopping. Já foi. Sim. Então, se adapta agora. Qual é a sua visão de cidade, a sua visão de futuro? Como é que você vislumbra a cidade lá na frente? Chegando difícil, né? Não é difícil. Chegando em 89 como turista. Tá? Eu queria ficar um ano.
Então, fiquei depois um ano, voltei para a Alemanha, vendeu tudo que eu tinha para investir aqui. Então, já tinha essa visão, eu vou ficar. Gostei. Já tinha decidido ficar aqui. Decidido. Aqui tinha 2, 3 outros alemães. Você tinha alguma propriedade na Alemanha para se desfazer, para investir? Em Munique, de um apartamento. Ah, é? Então, eu tinha várias coisas, então, na época vendeu, então... Eu vi algumas fotos suas na Alemanha. Cantando. Só fazendo aqui um interregno, em que você tinha cabelão, era envolvido com música, né, da época lá, Sim. rock e tal, tinha esse negócio assim. Anos Você 80. chegou a ser músico ou não? Ah, meu sonho era para ser músico. É? Eu cantava muito, que hoje lá, Brazilian lá, essa de coisa de cantores, né, jovens e tudo. Eu participei um monte desses concursos na Alemanha, viajando muito com meus pais. Mas você executa algum instrumento? Não, eu só cantava. Só Cantava era muito crooner? bem. Eu estava dançando, tinha um grupo de teatro, nós viajamos, fazendo tipo pop e rock, teatro para discotecas. Sim. De rola, de várias coisas. Então, era uma infância. Eu saí de casa dos meus pais, perto de Rotenburg-Obtertauber, com 17, 18 anos. E me listei no militar, eu, que detesto militar, mas listei 2 anos Você esteve... profissional, porque lá tinha 15 meses, eu fiz 2 anos, por quê? 15 meses ganhava 200 Mas era marcos. o serviço militar como no Brasil? Quer dizer, você prestava aquele serviço? Sim. 15 meses você ficou? Não, eu fico 2 anos. 2 anos? A diferença é obrigatório 15 meses, tu se No obriga, exército- faz no 2 exército- anos, no tu exército ganha não. 5 vezes maior salário. Entendeu? Precisava de grana. Fiz 2 anos, que passa? Quer dizer, na verdade você fez aquele serviço provisório, mas como profissional, né? Como profissional, fui motorista, fiz a cadeira de caminhão, então conseguia fazer várias coisas. E a minha liberdade, eu queria sair de casa, entendeu? Queria ser a minha vida mais maluca. Não foi para Munique, estudei lá, consegui meu apartamento, trabalhei à noite em discoteca, trabalhei lá, fiz teatro, fiz várias coisas. Então, a arte não é aqui nasceu em Balneário Camboriú, já tinha lá. Já tinha lá, né? Sim. Mas vou dizer, como é que você encontrou a Zezé? Você tropeçou na rua aí? Ela te segurou? Não, foi por acaso, numa... Ela tinha o mesmo envolvimento que você, de arte? Não, bem contrário. O estranho, olha, que nós tínhamos um restaurante que eu falei, o Eucalipto, e nós tínhamos garçons, bastantes garçons. E tinha um senhor Valdemar, que trabalhava lá, que é amigo do nosso Valdemar aqui, e ele trabalhava por nós, de garçom. Mas não sabia que tinha 2 filhas, e mais um filho, nada disso. Não tinha envolvimento, olha que coisa estranha. E depois, uns anos depois, eu trabalhava com Magrão do Cá, numa agência de publicidade, e fiz desenhos, fiz as logomarcas, tudo. E um amigo em comum, que trabalhava numa loja em Balneário Camboriú, que não existe mais, ele abriu uma boate na Avenida Você Estado. foi cantar lá? Não, ele me pedia criar logomarca e fazer tudo material. E como ele não tinha grana, tudo bem, vamos fazer de amizade. Em contrapartida, mas tu precisa ir lá na abertura. A Zezé, ela tinha na época o Toc Toc, na Barra Sul. Sim. Então, bar de reggae e tudo isso. Ela tinha esses dosadores de whisky. E ele era um amigo em comum, como eram os funcionários dele. Olha que coisa. Então, ele pedia para emprestar para abrir barzinho emprestado. E ele emprestou. Obrigação, chegar na abertura. Então, nós nos encontramos Ali. lá. Eles dão um nome para isso de destino, né? Está escrito, Maktub, como dizia. Eu frequentava a Barra Sul, o meu destino não era lá no final. Foi às vezes no Baturité, foi lá nos gostos. Baturité não gostei porque o cara da porta nunca deixar entrar. Sabe que é a cara da porta, né? Porteiro na época. É mesmo. Não, mas eu frequentava um pouquinho mais na frente, outros bares, o Camorra, que era de Blumenau, a turma de Blumenau, eu estava mais lá, mais tranquilo. Mas lá no reggae, os malucos, tudo isso. E conheci a Zezé, ficava mais para lá, lógico. É Zezé, que foi vereadora em Camboriú, Sim, né? sim. Concorreu aqui também, tem uma participação interessante na política da região, não só por ter sido vereadora em Camboriú, mas tem uma participação muito ativa também aqui. E combinou, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Que você ativa, ela ativa, fica um negócio bem bom assim, né? Ô, Rainer, como é que você vislumbra a cidade daqui para frente?
A partir do seu visual lá de cima, quando você olha, como é que você vê o futuro? Eu vejo que você tem uma preocupação básica, até porque você está ali com as praias agrestes, né, com a preservação das praias agrestes, você tem. Sempre tem essa preocupação, você sempre joga nesse sentido quando você participa das mídias sociais com muito intensamente. Como é que você olha a cidade do futuro? A Balneário Camboriú precisa... o planejamento parou um pouquinho anos atrás, né? Planejamento falando agora tráfego, trânsito, tudo isso, né? É complicado. Que nós precisamos melhorar o quê? Nós somos uma cidade turística. Eu falei já várias vezes, mas uma coisa a gente fala, mas... exemplo, na minha época, olha, são 30 anos atrás, na Alemanha, em Munique, um ponto de ônibus, ele tinha a explicação que tipo de ônibus passa aqui, o número de onde ele vem, de onde ele vai, com tudo, números de estações, o tempo que ele vai gastar, tá? E em bilíngue. E nós somos uma cidade turística, mas em qualquer ponto de ônibus não havia nada de informação, ou mal colocado. Não tem essa informação. Eu acho que no próprio terminal rodoviário tinha que ter uma fartura de informação sobre a cidade. Mas né? não só lá, mas tu vai... Exemplo, quantas vezes eu estou na prefeitura lá em cima, tá? Num ponto de ônibus grande, que o turista sobe lá em cima, chega lá em cima, para onde vai ônibus? Para Laranjeiras. Que eu pego ônibus também. Na igreja matriz, na Santa Inês, tem um outro ponto de ônibus que vai para Estaleiro, chega os argentinos, para onde vai? Para a playa, Laranjeiras. É complicado, a maioria das pessoas que moram hoje em Balneário Camboriú, muitas também não conhecem. A cidade cresceu, eu não conheço quase mais ninguém, vamos fazer sincero. É verdade. Até nas artes, que bom que mudou, que era antigamente só uns certos nomes, hoje tu não tem tanta gente que tu não sabe mais quem é. Bom isso, muito bom. É que a cidade cresceu muito rápido também, né? Muito rápido. Me lembro que cheguei aqui em 97, a cidade tinha uma característica totalmente diferente da agora. Era até muito parecida, mas totalmente diferente, não tinha como você fazer. Totalmente. Comercialmente, o giro, a ocupação dos espaços era diferente. Mas tem também uma coisa negativa. O relacionamento era diferente, você tinha uma opção de lugar para ir que hoje não existe mais, né? Um negócio meio maluco. Nós temos, às vezes, nós falamos, abre mais um bar, abre mais uma coisa. Às vezes, vamos lá já, para que depois tempo, né? Antes que feche. Balneário tem essa característica. Eu estou vendo uns pontos em Balneário Camboriú, como eu ando muito a pé em Balneário, eu conheço muitos pontos. Não vou falar, aqui não vale a pena investir nada, mas sempre tem alguém que investe no mesmo ponto. Então, sabe uma coisa que Balneário tem isso, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, Com relação à cidade, você tem que tipo de hábito na cidade? Lá em cima, acho que você está completo, né? Você está no meio da natureza, tem lá seus pássaros, seus animais, gato, cachorro, não sei se você tem tipo de animal. Quer dizer, não precisa você sair de lá para você ter aquilo que você quer e gosta, né? Mas qual é o tipo de atração que você pessoalmente gosta na cidade? Gosta de caminhar, gosta de fazer exercício, você não gosta? Eu gosto de olhar as coisas. Eu vejo uma obra, eu sou muito... Olhar uma fachada, uma obra nova, mas você diferente. Já faz olhando para o lado artístico, né? Eu vou muito. Podia ser melhor essa linha aqui. Não eu vou no shopping, trabalho, eu vendo meus canudos, então eu olho também desde com uma loja nova. Mas o que me atrai Balneário Camboriú, eu não sou muito mais à noite. Viver muito à noite, então tu se retira um pouquinho. Sim. Mora no estaleiro, por exemplo, às vezes você vem à noite para casa, à noite significa 7, 8 horas. É difícil, tu vai sair de novo, para se tomar banho e volta e tudo isso, então tu já fica lá. Vai lá num barzinho lá do Valdir, pronto, toma seu cerveja lá. Então, uma outra vida. A gente vive um pouquinho lá nômade, não participa muito da vida social, aqui. Antigamente mais. E como é que nasceu o Rainer Crítico? Porque você gosta muito de participar disso, e você sempre participa, no sentido de questionar as coisas da cidade. Por um lado ou por outro, mas você está sempre questionando, você é sempre questionador. Você questiona só para você simplesmente participar? Provocar? Participar. O que é que você busca realmente? O que é que falta na cidade, naquilo que você critica? Essa via já tinha... Eu fui filiado em partido, não estou filiado em nenhum, né? Mas na época na Alemanha já fui filiado com 17 anos, Partido Socialista, sim, Democrático, SPD na época. Então um partido grande. Então participei muito ativo lá também, mas não de política em si. Ativo dentro da área da... A política necessariamente não precisa ser ligada a partido, partido, não. Não. Partido, né? Mas eu às vezes eu vejo coisas que me irritam.
Às vezes tu também tem essa mania. Sim. Tu está um pouquinho mais agora no... Só que às vezes a gente se irrita pela coisa diferente, né? Sim, mas você está agora mais você é mais no macro atualmente, nas tuas postagens. Na hora que às vezes no micro. Sim. Tu vê uma coisa, sou eu que não está vendo às vezes, sabe? Não está falando agora da prefeitura, não, o próprio povo às vezes que faz coisas, está errado ou não faz, até faz bem. Sim. Mas ninguém vê isso também, o lado bem. Nós vivemos atualmente nas coisas, as pessoas só pensam no lado criticar para criticar. Não, uma coisa, vou criticar. Mas já ouvia falar alguém tem que bem? ter um objetivo, né? Não pode ser vazio. Não só. Falar por falar, né? Não, mas às vezes, mas por que isso, por que aquilo? Às vezes para... E o solta uma palavra para ver a reação também, né? A parte, para a gente encerrar, já estamos chegando no final, a parte cultural da cidade, como é que você analisa? Já que você é participante há muito tempo dela. Não estou mais participando. Bem claro. Não quer? Está desiludido? Não, eu estou numa fase de eu preciso ganhar dinheiro. Então, só de artista não se vive. Diletantismo só não dá, né? Então, eu participei, tentei lá na LIC, não consegui 2, 3 vezes, não sei porquê, mas tudo bem. Depois outro projeto igual. Você vive da sua arte? É possível? Hoje vivo mais os canudos. Eu sou casado também, então eu vivi há muito tempo viajando muito com minha arte senato também, que tu vive só da arte. Tem pouca gente aqui em Balneário Camboriú que vive realmente, Sim. que não tem outro pé. Então, meu pé de arte, eu faço as minhas árvores... A cidade favorece isso? Você viver da arte? Não. É melhor tu vai vender por fora. Eu participo muito Casa Cor, esses eventos. Produz aqui e vende? Produz aqui e vende por fora. Nós temos 2 artistas aqui que acredite viva da arte dela, a Fábio, uma dessas, que tem maior respeito. Então, eles conseguiram fazer uma linha deles que é reconhecido como Guido, tá? Mas Falta para você, eu falo muito em política pública. Eu nunca cheguei a entender direito o que seria uma política pública para várias coisas, porque elas são pregadas, mas não são praticadas, né? Você acha que falta política pública no bom sentido, no sentido mais lato do termo, para a parte cultural? Apesar de existir fundação cultural... A cultura está vinculada na cidade de Munique com turismo. Já entendeu isso, né? Então lá é uma cidade turística, Munique, totalmente turística, tá? Tem indústria, mas é viva de turista. E a cultura está vinculada com a mesma secretaria. E essa aqui demorou muito tempo. Não Tem que ligar as coisas. Acha que precisa vender o produto junto. Tá? Vai bem para a cidade, vai bem para a cultura, vai bem para o turista. Porque tu conseguir levar um turista para o teatro municipal, turista, não fala só, tá? Já é bom. Tu conseguir levar ele numa exposição, é difícil. Tu já trabalhar na cultura, tu sabe como é. E você foi um dos que na época trabalhava para a LIC. É que querem tudo na mão, né? Que é tudo na mão. Então é difícil. O artista quer também, tem muitos que acham a prefeitura precisa dar tudo. Não. Precisa fazer a sua exposição e vai atrás de patrocinador. Exatamente. Também veja isso, né? Fizemos muito nesse sentido. Então dinheiro não é tudo, né? Tu precisa convidar. E não adianta fazer um convite e depois você chega a 10 pessoas, não, sabe? Rainer Wolf, obrigado para você. Eu conversei com um artista plástico, Rainer Wolf, cidadão de Balneário Camboriú, e que aqui fez uma história junto com a cidade, quer dizer, eles trocaram as histórias. A cidade tem uma história com relação a ele e a vida dele, e ele tem uma história com relação à cidade. Obrigado para você, um abraço grande. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado. Memória ABC conversou com o artista plástico Rainer Wolf. Aderbal Machado agradece a sua atenção. A gente volta com Memória ABC noutra apresentação. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.